Depois desse louvor, é até difícil falar alguma coisa. Agradecer a banda, eles foram muito felizes aí, escolhendo o repertório das músicas. Mas o que eu posso dizer de início para vocês é que Jesus está aqui nesse lugar. Jesus, Ele está aqui caminhando conosco, só querendo ter um encontro real e verdadeiro. Essa palavra de hoje, eu creio que é algo do Espírito Santo direto para nós. A gente vive em um momento em que temos um mover, não só aqui dentro, mas em toda a nossa cidade. E eu creio que tem algo separado para o Brasil também. O início de um avivamento que começa dentro de nós. Talvez essa mensagem não seja para você que seja um ungidão aí da sua turma, para você que já atingiu um nível de espiritualidade tão alto. Talvez essa mensagem não seja para você. Mas para você que quer caminhar em grandeza ao lado de Jesus, sabe, ter essa identidade firmada como filho de Deus, não apenas viver a nível de projetos pessoais e propósitos terrenos, mas viver debaixo de um propósito eterno. Porque, para falar a verdade, irmão, se você está aqui nessa noite, existe algo para você. Existe algo separado para você. O que vai acontecer é você pegar isso para você mesmo, caminhar em grandeza, abrir mão de algumas coisas, para caminhar à altura de um filho de Deus, viver debaixo de um propósito, tá? Ou a gente só vai estar aqui sentado num banco. Não é para esse lugar que Deus tem nos chamado. Não é para um lugar de... tem essa... No meio cristão tem o esquenta-banco, né? Não é para esse lugar que Deus tem nos chamado. Deus tem nos chamado para andar debaixo de um chamado, de um propósito eterno ao lado dele. E isso é para todos. A diferença é que uns vão aceitar e outros não. E a mensagem de hoje, o tema da mensagem de hoje é vivendo numa zona de propósito. Deus hoje nos chama para sairmos de uma zona de conforto e um ambiente de esquentarmos o banco da igreja para uma zona de propósito, onde dentro de nós carregamos a única palavra que pode resgatar uma pessoa no inferno, mudar essa trajetória para uma vida grandiosa e gloriosa ao lado de Deus. Quantos querem ser instrumentos nesse sentido aqui, pessoal? Levanta a mão. A gente tem um texto base hoje, tá? Está lá em João 6, 45 ao 69, é até o final ali, tá bom? Vocês podem ir abrindo já. Se puder projetar também. Aqui está na NVT, tá? Nova versão transformadora, pessoal da mídia. Sabe, eu sempre falo, quem me conhece, anda mais de perto, eu já falei, já trouxe analogia um monte de vezes. É como se fosse, já viram os surfistas? Eles ficam um tempão assim, esperando a onda perfeita chegar. E é nesse sentido. A onda perfeita passa na sua frente, Jesus te chamando. E deve ser muito triste você não entrar nessa onda. Deve ser muito triste Jesus te chamar e você virar as costas. Porque
a obra de Deus ela não para. Se você virar as costas para Jesus, Ele levanta outro no seu lugar. Simplesmente você vai ficar de fora. O resumo dessa mensagem de hoje é isso. Temos que viver debaixo de um propósito eterno. Nessa passagem de João 6, existia um contexto ali onde Jesus ele estava caminhando, ele tinha acabado de chegar em Cafarnaum. Ali ele tinha realizado muitos sinais anteriormente, ali ele tinha acabado de multiplicar os pães e peixes, a primeira vez. Tinha acabado de andar sobre as águas também. Tinha acabado de realizar diversas curas. E naquele momento, as pessoas, elas seguiam Jesus e muitas delas seguiam porque Jesus ele dava um alimento para elas. E Jesus até fala aqui no início, eu lhes digo a verdade, esse eu não pedi para vocês abrirem, tá? Está no 26, mas eu vou ler rapidinho por cima aqui. Eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque eu lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, como comida, mas usem as energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Basicamente, Jesus falando em outras palavras, vocês estão me seguindo aqui, mas vocês não entenderam nada, pessoal. Vocês não estão entendendo nada. Não é sobre o alimento físico. Depois, continuaram o questionamento e Jesus ele fala, eu sou o pão da vida. Quem vier a mim nunca mais terá fome. Quem beber do meu sangue nunca mais terá sede. E isso gerou, talvez, um espanto para alguns pessoais, do pessoal ali, né? Porque foi algo muito forte para eles. Porque eles talvez estavam visualizando essa mensagem de Jesus com um olhar natural. Né? Comer do meu pão, beber do meu sangue, como assim? O que esse cara está falando? Ele foi questionado várias vezes aqui. Jesus fala, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora tenham me visto. Continuaram questionando Jesus. Então os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado, eu sou o pão que desceu do céu. Este não é o filho de José? Conhecemos o seu pai, sua mãe. Como ele pode dizer que desceu do céu? Continuaram os questionamentos. Continuaram se escandalizando com aquela fala de Jesus. A palavra diz que temos que discernir, né, o que vem do Espírito. E esse pessoal não estava vivendo do Espírito. Porque eles estavam tendo uma interpretação humana da coisa. E a palavra diz que nesse meio tempo muitos discípulos abandonaram Jesus. E agora eu quero ler com vocês, não sei se dá para projetar também, a partir do 45, tá? Como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, somente eu que fui enviado por Deus o vi. Eu lhes digo a verdade, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Aí já diz muita coisa. Quando reconhecemos Jesus como nosso Salvador, nós temos esse entendimento, que Ele veio para cá, que Ele é o Salvador e veio para nos salvar. A gente carrega isso dentro de nós. E a palavra, ela continua aqui. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quem comer desse pão, viverá para sempre. E esse pão que eu oferecerei para o mundo, para que o mundo viva, é a minha carne.
Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar a sua carne para comer? Perguntavam. Vocês viram, tendo uma visão humana da coisa, tendo uma visão humana da fala de Jesus. Então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Mas quem come minha carne e bebe meu sangue, terá a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. No verso 56 a 58, cara, aqui é a chave da ministração de hoje, da palavra de hoje, tá? Vocês podem esquecer tudo que eu falo aqui, só que isso aqui vocês não podem esquecer, porque tem tudo a ver com propósito, tem tudo a ver com uma zona de propósito, tem tudo a ver com sairmos de uma zona de apenas vir para a igreja porque nos sentimos abraçados por um grupo social, nos sentimos abraçados pelos nossos amigos apenas, sairmos desse lugar, mas para vivermos uma vida plena com Jesus, um propósito eterno ao lado dele, um relacionamento real de entrega, de renúncia e de amor. Tudo se resume a esses 2 versículos aqui. Vocês podem anotar, por favor, pessoal. Quem come a minha carne e bebe no meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu vou continuar, mas eu quero até trazer para vocês, porque a gente sente dificuldade muitas vezes. Cara, é algo muito simples. Esse versículo resume basicamente tudo o que eu tenho para falar aqui. Claro que a gente vai continuar. Mas aquele que se achega a Ele, vive por Ele. Assim como Ele vive para o Pai. Quem se alimenta dEle, vive por Ele. E é para esse lugar que Deus tem nos chamado. É para esse lugar que Deus tem nos chamado, um relacionamento real e verdadeiro com Ele. Se alimentando diariamente. É para esse lugar. Eu sou o verdadeiro pão que desceu dos céus. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem come esse pão não morrerá, mas viverá para sempre. E ele afirma de novo. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Quando temos essa revelação, entendemos, tá? Quando temos essa revelação do alto, entendemos que, cara, eu sou muito pequeno. Os meus planos são muito pequenos perto dos planos que Deus tem para mim. Viver uma vida com Deus é muito grandiosa quando essa palavra é revelada para nós. Quando deixamos de ler, quando deixamos de entender e olhar com os olhos naturais para essa palavra, mas com os olhos espirituais. Aí a chavinha muda. Aí a chavinha muda, irmão. Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: isso os ofende? Então o que pensarão se virem o Filho do Homem subir aos céus onde ele estava antes? Somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas alguns de vocês não creram em mim. Pois Jesus sabia ali quem iria traí-lo, quem iria deixá-lo para trás, tá? Ali a palavra, ela complementa isso. No verso 66. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12. Todo mundo abandonou Jesus, ele se voltou para os 12, quem eram os mais íntimos dele ali no caso. Vocês também vão embora? Ele pergunta para os 12.
Aí Simão Pedro, ele responde Jesus. E ele responde, aí uma das falas mais bonitas da palavra. Pedro, ele tem uma das falas mais bonitas da palavra. Simplesmente porque ele entendeu esse princípio. Simplesmente porque ele deixou de olhar com os olhos naturais e começou a olhar com os olhos espirituais. Simplesmente, irmão. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é santo de Deus. Em outra versão diz, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aqui Pedro ele entendeu. Aqui Pedro entendeu tudo, irmão. Não importa os meus planos pessoais. Não importa a minha profissão, isso daí vai ser acrescentado. Mas o que importa é uma vida lado a lado com Jesus. Porque muitos que abandonaram Jesus, acredito que é por conta da renúncia, irmãos. Não quiseram renunciar. Simplesmente não quiseram. E não receberam essa revelação que Pedro recebeu. E como eu disse, é para esse lugar que Deus tem nos chamado. E eu quero trazer para vocês alguns pontos, na verdade 4 pontos aí que vão ajudar a gente chegar a esse entendimento. Para aqueles que já vivem debaixo de um propósito, não caírem, sabe? Porque acontece muito isso. Atitudes que minam, atitudes que nos jogam para baixo. Os frutos da carne, acima dos... As obras da carne acima dos frutos do Espírito. Acontece muito isso. Eu quero trazer alguns pontos para vocês. Primeiro, quando ouvir a voz de Deus, se posicione. Quando ouvir a voz de Deus, se posicione. João 6,45. Como diz as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Jesus ali diz que eu não posso chegar em ninguém se o Pai ele não envia essa pessoa a mim. Talvez possa ter uma interpretação errada. Nossa, então o Evangelho não é para todos? Não, não, não. Jesus ele responde isso para nós. Para falar a verdade, irmão, Jesus ele está falando o tempo todo. Deus ele está falando o tempo todo conosco. Só que nós temos que pedir uma direção do alto, abrirmos nossos ouvidos espirituais para ouvirmos o que Ele tem separado para nós. Um tempo atrás, eu acho que o momento mais difícil ali da minha vida, não só em questão de pecados mesmo assim, até em questão vida emocional, até a vida financeira, assim, minha especificamente, no caso é questão de trabalho e tal, mas o que mais pegava era essa vida de pecados mesmo. Isso nem pesava mais para mim, para ser sincero. E Deus ele sempre falou comigo, né? Mas uma vez eu resolvi ouvir e me posicionar. E foi nesse prédio ainda onde acho que o Emanuel está sentado mais ou menos ali. Foi no MAG normal, tá, pessoal? Não foi no MAG avivado assim igual hoje. No MAG normalzão não tinha casa cheia assim também. Não foi numa conferência, não foi num acampamento. Mas foi aqui. Deus foi claro comigo naquele dia.
O que você tem feito com o que eu coloquei nas suas mãos? O que você tem feito? E naquele dia eu resolvi me posicionar. E o posicionamento é só o primeiro passo. E precisa ter passos práticos mesmo, sabe, pessoal? Às vezes mistificamos muitas coisas assim, mas não. Passo prático. Eu tomei alguns passos práticos. Cortei relações, parei de fazer muitas coisas para viver uma vida com Jesus. E as coisas aconteceram, tá, pessoal? E uma coisa muito engraçada é que naquele mesmo dia, Deus ele me mostrou essa cena que eu estou vendo hoje aqui. Ele mostrou aqui em cima, pregando e tal, no MAG. Hoje, eu já preguei aqui outras vezes, mas só que se eu nunca tivesse pregado, se fosse meses atrás, o Gustavo me desafiasse, eu já caminhando com Jesus, liderando o pessoal também, para mim seria normal, tá, pessoal? Normal, é só um passo a mais. Mas imaginar isso naquele dia, irmão, era difícil. É impossível, na verdade. Mas aconteceu. Por causa de um posicionamento. Então, quando você ouvir a voz de Deus, se posicione. Não deixe para depois. Porque Deus falou comigo antes também, tá, pessoal? Só que eu não me posicionei. E quando eu não me posicionei, não aconteceu nada. Simples assim. O segundo passo. Segundo tópico, sei lá, o que vocês acharem melhor, tá? Uma coisa que eu tenho aprendido muito nesses últimos dias. Talvez vocês não entendam agora de cara, mas no final vai fazer sentido, tá, pessoal? Honre os seus irmãos. Honre essa pessoa que está do seu lado aí. A falta de honra mina muito propósito, tá, pessoal? Acaba com muito chamado. Simplesmente você não honrar o seu irmão. Todos nós temos uma responsabilidade de pais e de filhos também. Quem aqui é o mais novo? Não sei quem é o mais novo. Quem aí tem 12 anos aqui, por exemplo? Levanta a mão. 13? Alguém tem 13? 11 é o mais novo. Tá. Quem que tem 11 anos? Você é fera, cara. Gosto muito de você. Cara, você já tem uma responsabilidade, tá? Como pai. Uma criança de 8 anos, você não tem um irmão mais novo, né? Mas se você tivesse, e suas mães... Vai, a Elisa lá, né? A Elisa, fica só vocês dois, tua mãe não fala? Ó, cuida dele lá. Fala. Que ela já tem uma responsabilidade de mãe sobre você. Entende? Não vão abusar, tá, pessoal? Não é para bater em ninguém e tal. Não é nesse sentido. E todo mundo tem uma responsabilidade de filho também. E temos que ter essa honra mútua uns com os outros. Admirarmos mesmo o que o outro carrega. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Porque às vezes levamos isso só, não, eu honro sim. Eu honro o Gustavo aqui, líder do MAG. Claro, eu honro a vida dele. Honro meu líder de célula. Honro o meu discipulador. Não honro sim meu discipulador. Honro os meus pais. Honro os meus irmãos, mas não se trata só disso, irmão. Claro que eu honro o Gustavo, honro o Lucas, honro o meu irmão, o Rafael. Mas eu tenho que honrar todo mundo aqui. A nível de filho e a nível de pai. Por exemplo, hoje eu entrei aqui, troquei ideia com o Samuel lá atrás. Cara, o Samuel, a gente só fala aqui na igreja, o Samuel é o pai da Tami. A gente só fala aqui na igreja, ele não é meu discipulador, ele não frequenta a casa dele. Só que como que eu não vou honrar esse cara, irmão? Ele deu a vida por esse ministério, ele deu a vida.
E dá até hoje. Como que eu não vou honrar a vida desse cara? Não é meu discipulador. Não é o meu líder. Mas eu preciso honrar a vida dele. Eu preciso ver o tesouro que existe dentro dele. E isso não tem a ver só com idade, tá, pessoal? Como eu não vou honrar a vida do Teteu, como eu não vou honrar a vida do Luan, não sei onde ele está, do Luan, por exemplo, que por muito tempo foram alicerces aqui, com uma equipe muito mais reduzida. Cara, eles vieram aqui na frente, pessoal, aqui, ó. Abrindo caminho. Entendeu? Para hoje eu estar aqui. Quem sou eu, irmão? Quem sou eu? A gente tem que pensar isso. Muitas vezes, considerar nosso irmão maior que nós mesmos. Quem sou eu? Entende? Porque a gente vive numa geração que a honra não vale muita coisa. A gente não vê isso muito. A gente vive numa geração onde o professor repreende o aluno na sala de aula, e ao invés da mãe e do pai repreender o seu filho, eles repreendem o professor. É essa geração que a gente vive. Só que, irmão, a gente é a igreja de Deus, irmão. A gente é a igreja do Senhor. A gente tem que ser diferente nesse sentido. E assim como aqueles que a gente tem visão de filhos também, olhar o valor que tem dentro deles, não se achar superior, irmão. Abra caminho para eles. Abra caminho. Dê espaço para eles passarem também. Deseje que eles alcancem coisas que vocês não vão alcançar. Honrem também os mais novos. Talvez não esteja fazendo sentido com a palavra de viver propósito, mas eu disse no início que isso mina muitos propósitos. Sabe por quê? Porque se não existir a honra entre nós, existe uma coisa que vai prevalecer. A competição. A competição, ela vai surgir. O individualismo, ele vai surgir. Nossa, cara, você viu que o rapaz, ele foi curado ali? Paralítico andou, você viu? Nossa, demais. Jesus é demais. Mas quem orou por ele? Ah, foi o fulano. Fulano orou? Nossa, então já não achei tão bom assim. Não fomos chamados para isso, irmão. Fomos chamados para honrar uns aos outros. Nossa, a célula do Vinego está gigante lá. Ela vai multiplicar, você viu? Quem que vai assumir a célula? Ah, fulano e... Ah, eles? Não. Eu estou aqui há tanto tempo já. Estou aqui buscando. Tendo relacionamento todo dia no secreto. Como que o Vinego e a Elisa não me viram aqui como auxiliar? Só um exemplo, tá, pessoal? Não estou falando que é porque a célula deles é maior que tem agora. Eu usei eles como exemplo. Mas não é para esse lugar, pessoal. Nossa, a minha galera aqui, a minha panela, né? Porque panela não precisa nem falar, né, pessoal? Né, Lua? 2023, MAG, ano do avivamento nas escolas, né? Em pleno 2023. Eu preciso falar de panela aqui? Não preciso, né? Não preciso, né? Preciso ou não preciso, Lua? Não? Eles sabem, né? Sabe por quê, pessoal? Primeiro que é feio, tá? É feio. Segundo que o pessoal vê, vocês acham que não. Mas o pessoal vê e fica mais feio ainda, né, Gutão? Você está concordando comigo? E o terceiro, sabe o terceiro, Gutão? Sabe qual é o terceiro? É pecado. Sabia? Gera divisão. Pecado. Mas a gente vai voltar agora, não vamos falar sobre isso, tá? Isso não é importante. Honre seus irmãos. Terceiro passo é viva a igreja, tá, pessoal? Viva a igreja. Que esse ambiente aqui, ele seja um ambiente que as pessoas possam ser bem recebidas aqui dentro.
Não amem, né? Mas não tanto assim, não amem os ministérios, tá, pessoal? Não façam só ministérios. Tenham esse relacionamento real. Isso já basta, irmãos. O resto é consequência. Isso aqui, ó, não é nada, irmão. Isso aqui é alguma coisa? Nada, irmão. Entende? Viva a igreja de fato. Igreja de fato é vida real. Igreja de fato é ver o meu irmão em necessidade. Ver o meu irmão doente, eu estar doente também. Estender a mão, vem. Estou junto com você. Viver a igreja é dar risada junto. Viver a igreja é chorar junto. Isso é viver a igreja. É essencial, irmão, para nós. Tem que ser um bom lugar de pertencimento, um bom lugar para se pertencer. A banda pode subir se quiser, tá? Só pega leve nos louvores aí. Tem que ser um bom lugar. Hoje, o mundo, ele vem tentando deturpar a questão da família, tá? E a família é um projeto de Deus para nós. Desde o início, desde o Éden, Deus ele estabelece uma dinâmica de família, tá? Façamos o homem. A nossa imagem e semelhança. Não vou fazer o homem agora. Façamos o homem. No primeiro livro da Bíblia já há uma dinâmica, essa dinâmica de família, tá? Jesus, ele nos ensina uma dinâmica de família também. Jesus veio aqui para a terra. Quantos creem assim que ele é poderoso, pleno e tem todo o poder, sabedoria? Aqui, levanta a mão. Quantos creem que ele poderia fazer sozinho a sua obra? Aqui. Sozinho. Ele fez sozinho? Com certeza poderia fazer, irmão. Mas ele escolheu caminhar com 12. Ele escolheu abrir mão de muita coisa para caminhar com 12. Ensinar esses 12. O Gustavo até falou, imagine na hora de dormir. É muito mais fácil encontrar um lugar para uma pessoa do que para mais 12. Imagina. Jesus nos ensina uma dinâmica de família. E isso está sendo deturpado, irmão. E a igreja é uma família. A igreja é uma família. Então, por isso que eu falo para não ter tanto amor assim para o ministério, tá, pessoal? Não tenha tanto amor em você querer... Deseje isso, querer estar aqui, cantando, tocando e cantando igual o Alvinegro. Deseje isso, mas não foque, não seja o teu foco principal isso, irmãos. Porque Jesus ele não vai vir buscar um ministério, tá? Só para te passar essa informação. Ele vem buscar a sua igreja, que é uma família. É isso que Jesus vem buscar. Viva isso. Para você estar debaixo de um propósito eterno, tá? O último e mais importante, e talvez mais simples, tá? Talvez esse é o mais importante, é o mais simples. Só que talvez é o que mais negligenciamos. Tenha um encontro com Jesus. Tenha um encontro real com Jesus. Todos os dias. Jesus, ele quer te encontrar. Só que ele não vai arrombar a porta. Essa é famosa, né? No meio cristão. Ele não vai arrombar a porta. Ele vai bater. Basta você abrir ou não. Todos os dias. E não importa o que você está vivendo nesse momento, tá? Não importa muito. Só que você chega a Ele. A gente pode ver a história de Zaqueu, por exemplo. Ele era cobrador de impostos. Os cobradores de impostos eram famosos por
serem corruptos naquela época. Eu gosto muito de falar na história de Zaqueu, que Zaqueu ele era o ladrão, não aquele ladrão que mora no teu bairro ali, só que ele vai roubar no centro, por exemplo. Não. Zaqueu ele era o ladrão que morava ali e roubava o pessoal à volta. Imagine o ódio que essa galera tinha de Zaqueu. Só que ele teve encontro com Jesus, irmão. E quem tem encontro com Jesus não sai da mesma forma. E a gente tem essa oportunidade todos os dias, de ter encontro com Jesus. Continuando aquele meu testemunho lá atrás, que eu falei que me posicionei e tal. Quando me posicionei, eu me senti muito sozinho, tá? Muito sozinho mesmo, assim, muito sozinho. Pessoas saíram da minha vida e tal. Nossa, me senti muito sozinho, muito. Só que nesse momento que eu me senti sozinho, eu desenvolvi uma habilidade nova. Que é fechar a porta do meu quarto e me derramar na presença de Deus. Essa habilidade que eu desenvolvi. Tinha dias que ficava em silêncio, tinha dias que falava. Tinha dias que falava, por quê, Senhor? Tinha dias que chorava, tinha dias que não. Mas todos os dias eu tinha esse encontro. E tenho esse encontro. Que é o melhor encontro que vocês podem ter. E é sobre isso. Se a banda quiser. É sobre isso, porque Jesus ele nos chama para um propósito eterno. Sair de uma zona de conforto e entrar numa zona de propósito. Eu trouxe para vocês alguns passos, trouxe a palavra. Agora, todo mundo tem que estar em propósito, irmão. Viver o chamado. Tem muita coisa para fazer. Tem muita pessoa para buscar. A gente vê esse movimento em escolas, cara, maravilhoso, cara. Imagine, cara, saindo de dentro das escolas. Mas existem muitos lugares ainda. E hoje, Deus te chama para fazer parte disso, tá? Tenha essa consciência, Deus te chama para fazer parte. Se você vai querer, não sei. Mas se você quiser, lembra da palavra que eu pedi para você anotar. E se posicione. Dê o primeiro passo hoje. Quero me posicionar. Cansei de viver uma vida tão egoísta só para mim mesmo. Mas vou viver uma vida para Cristo. Dê esse posicionamento hoje. Hoje eles vão cantar aqui uma canção. Peça uma direção do Senhor. Se você quiser se posicionar hoje, você pode vir aqui à frente também. Os líderes vão orar com vocês. Se vocês já sentem algo dentro de vocês, cara, eu carrego algo, eu sei que carrego. Só que tem alguma coisa que me prende. E pode ser coisa fácil, coisa que é só um clique, tá, pessoal? Às vezes a vergonha. Eu nunca imaginei estar aqui, irmão, falando pra vocês. Quem me conhece sabe que eu não sou o cara mais... Entendeu? Às vezes é um clique que falta. Se falta alguma coisa em você nesse sentido, também vem aqui à frente, tá? O pessoal vai estar orando com você, o pessoal vai louvar agora. E peça essa direção do Senhor, amém? Vamos ficar de pé?